Opa, e aí? Bom, dessa vez, nesse vídeo de hoje, eu queria trazer um assunto um pouco diferente do que eu venho trazendo ultimamente, né? Eu trouxe mais coisas voltadas ao PHP, né? Mas dessa vez eu queria trazer um assunto que é o HTTP. E eu queria separar esse vídeo em pelo menos duas partes para que eu possa explicar com calma, né, algumas coisas e para que eu consiga desenvolver melhor certos temas que eu vou abordar aqui. Então, nesse vídeo eu vou explicar o que é uma request, o que é uma response, vou explicar o que são métodos HTTP, entre outros. Bom, iniciando o nosso assunto sobre o HTTP, o que significa essa sigla, né, HTTP? Ela significa basicamente Hyper Text Transfer Protocol. Bom, em resumo, o HTTP ele é um protocolo que permite a obtenção de recursos como documentos HTML e ele é a base para qualquer troca de dados na web. Ele é um protocolo cliente-servidor, o que significa que as requisições são iniciadas pelo cliente, geralmente um navegador, né, sendo os métodos mais comuns dele os famosos GET e POST. E bom, os clientes e servidores se comunicam trocando mensagens individuais, ao contrário de um fluxo de dados, o que são chamados de solicitações ou também requests. E as mensagens enviadas pelo servidor como resposta são chamadas de respostas, né, logicamente, ou responses. Então, basicamente, como funciona? Como eu expliquei, é o lado do cliente que faz uma request pro servidor que devolve uma response. Dito isso, para contexto, o HTTP foi projetado no início da década de 1990 e evoluiu ao longo do tempo. Mas ele não evoluiu só por capricho, ele foi sendo forçado a mudar porque a própria web mudou completamente desde os anos 90. Ele atua na camada de aplicação e é enviado sobre o protocolo TCP, ou em uma conexão TCP, que foi criado na década de 1970. O que é o protocolo de controle de transmissão que permite que dois hosts se conectem e troquem dados e que garante a entrega de dados e pacotes na mesma ordem que foram enviados? Junto a isso, temos o TLS, que em resumo é basicamente conhecido como Secure Socket Layer, SSL, né? É um protocolo usado por aplicativos para se comunicar de forma segura em toda a rede, evitando adulteração e espionagem no e-mail, navegador, mensagens e outros protocolos. Para entender melhor como o HTTP funciona na prática, existe um modelo chamado cliente-servidor, né, que é basicamente o que organiza a comunicação na web, e aonde o cliente é o ponto de partida dessa comunicação. Ele é qualquer sistema que precisa acessar alguma informação ou recurso na internet, na maioria das vezes é o navegador. Do outro lado, tem o servidor, que é o sistema responsável por disponibilizar esses recursos. Ele fica ativo na rede, esperando solicitações chegarem, e quando isso acontece, ele processa a necessidade e prepara uma resposta adequada. O ponto mais importante desse modelo é que ele divide as responsabilidades. O cliente não precisa saber como os dados são armazenados ou processados internamente, ele apenas faz o pedido. E o servidor não precisa saber quem está pedindo, ele só precisa entender o que foi solicitado e responder da forma correta. Essa separação é o que permite que a web funcione de forma organizada em grande escala. Além disso, esse modelo facilita a evolução dos sistemas. O servidor pode ser atualizado, expandido, sem que o cliente precise mudar sua forma de uso, desde que a comunicação continue seguindo as mesmas regras. Dentro da comunicação HTTP, tudo funciona através de uma troca de mensagens que acontecem o tempo todo entre cliente e servidor. Essas mensagens são divididas entre dois tipos principais: requests e responses. A request, ou requisição, é a mensagem enviada pelo cliente. É nela que o cliente informa o que ele quer acessar ou fazer. Essa requisição não é só um pedido simples,
ela carrega algumas informações importantes, como o tipo da ação que ela está fazendo, sendo GET ou POST, e esse recurso que está sendo acessado, e também os dados adicionais que ajudam o servidor a entender o contexto da solicitação. Do outro lado, existe a response, ou resposta, que é a mensagem enviada pelo servidor de volta para o cliente. Ela contém o resultado da requisição, ou seja, aquilo que foi solicitado, ou uma mensagem informando que algo deu errado. Além disso, toda response vem acompanhada de um status code, que indica o resultado daquela comunicação. Esses códigos servem para o cliente entender rapidamente o que aconteceu como sucesso ou falha de permissão. O mais importante aqui é entender essa comunicação não é contínua, ela acontece em ciclos. O cliente envia uma request, o servidor responde com uma response, e essa troca se repete sempre que uma nova ação é feita na web. Agora, falando um pouco sobre os status codes básicos, vemos que sempre que o servidor responde uma requisição, ele não envia apenas o conteúdo solicitado, ele também envia um número chamado status code, que indica o resultado daquela comunicação. Esses códigos são importantes porque eles permitem que o cliente entenda rapidamente o que aconteceu sem precisar analisar toda a resposta. Os status codes são organizados em categorias, mas aqui a gente vai focar só nos básicos para entender a ideia geral. O código 200, por exemplo, significa que tudo deu certo e a requisição foi processada com sucesso e o servidor conseguiu entregar o que foi pedido. Já o código 404, o famoso 404, ele indica que o recurso solicitado não foi encontrado. Isso geralmente acontece quando o cliente tenta acessar uma página que não existe ou que foi removida. Agora, o 500, ele representa um erro interno do servidor. Nesse caso, o problema não foi causado pelo cliente, mas sim por uma falha no próprio servidor ao tentar acessar a requisição. Tendo em vista os principais status, não vale a pena ficar memorizando eles e sim entender eles, e quando você precisar no seu projeto e der algum desses erros, você pode checar eles para ver com mais detalhes o que eles estão te mostrando ali no momento. Agora, falando um pouco sobre os principais métodos que a gente tem, o GET e o POST, como eu falei no começo do vídeo, o método GET é o mais comum. Ele é usado para quando o objetivo é apenas buscar informações. Por exemplo, quando você acessa um site, abre uma página ou carrega dados de uma API, na maioria das vezes está acontecendo uma requisição GET. Nesse caso, o cliente está só pedindo os dados, sem alterar nada no servidor. Então, aqui no caso, o cliente, ele envia uma request HTTP, né, usando o método GET para o servidor. O servidor processa essa requisição e retorna uma response com o status 200, com os dados solicitados, e o navegador recebe essa resposta e ele renderiza o conteúdo na tela. Já o método POST, ele é usado quando o cliente precisa enviar informações para o servidor. Isso acontece, por exemplo, em formulário de cadastro, login, ou quando você envia dados para serem armazenados. Diferente do GET, aqui existe uma intenção de criar ou enviar algo novo para o servidor processar. Então, vou separar aqui. O cliente / navegador, né? Ele envia uma request novamente, usando dessa vez, né, o método POST para o servidor.
E normalmente nessa request tem o corpo da requisição. O servidor recebe essa requisição, processa as informações enviadas e realiza alguma ação. Ele pode salvar ou só validar os dados. Em seguida, o servidor retorna uma response com um status 200 ou 201, que é o status de criado, e o resultado da operação. O navegador recebe essa resposta e atualiza a interface ou exibe uma confirmação de tela. Bom, esse foi basicamente o vídeo. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa nesse vídeo e que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma para entender o HTTP. Igual eu falei no começo do vídeo, eu espero fazer um vídeo de continuação para explicar um pouco mais do HTTP, algumas coisas que faltaram. Mas eu agradeço muito você ter assistido. É isso. Muito obrigado.